Manabu Mabe, pintor, tapeceiro, agricultor, escritor, gravador, japonês nascido em 14 de nove de 1924 em Kumamoto-ku, no Japão, conhecido por seus quadros abstratos, caracterizados pelas cores vivas e grandes dimensões. Em 1934, Mabe imigra para o Brasil com a família para trabalhar na lavoura cafeeira no interior de São Paulo, na cidade de Lins. Aos 20 anos, começou a pintar naturezas mortas e paisagens, iniciando uma brilhante carreira nas artes plásticas. Em 1948, realizou sua primeira mostra individual na capital paulista. No ano seguinte, já participava do Salão Nacional de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Em 1951, casou-se com Yoshino, com quem teve 3 filhos. Em 1953, Mabe ganhou o prêmio de pintura na Segunda Bienal Internacional de São Paulo, onde foram aceitos somente 2 artistas nipo-brasileiros. Em 1956, foi convidado a participar da Bienal de Arte do Japão e, a partir de então, recebeu dezenas de premiações em todo o mundo. Em 1959, Mabe foi naturalizado às pressas para ganhar o prêmio de melhor pintor brasileiro na 5ª Bienal de São Paulo e ganhou também o de destaque internacional na 1ª Bienal de Paris. Ele foi um dos primeiros artistas orientais a deixar a sua marca na cultura nacional. Em 1979, Mabe teve um grande prejuízo quando um avião cargueiro da Varig, que fazia a rota Tóquio-Los Angeles, caiu no Pacífico com uma seleção de 63 óleos de sua autoria, pintados entre 1947 a 1978, que tinham sido expostas no Japão. Nos anos de 1980, Mabe pintou um painel para o Pan American Union em Washington, nos Estados Unidos, e ilustrou o livro de Haikai, tradução de Olga Salvari e edição de Masao Ono e Roshita Quimpe, e elaborou a cortina do Teatro Provincial em Kumamoto, no Japão. Em 1986, Mabe lançou um livro reunindo as obras mais representativas da sua carreira. O nome do livro é Manabu Mabe, Vida e Obras, contendo 156 reproduções de suas telas com textos em português, inglês e japonês. Mabe foi muito importante na promoção de arte abstrata informal e um dos primeiros a tornar conhecida a arte brasileira no exterior. Ele fazia uma pintura lírica, poética, que não é uma abstração pura, e sim uma espécie de nostalgia de uma paisagem, disse Moraes. Mabe gostava de pintar quadros grandes, não se apegava a miniaturas. A maioria de suas telas tem medidas acima de 1 metro. Apreciava, pois, espalhar suas ideias em espaços amplos, onde pudesse colocar detalhes importantes, ainda que um olhar comum e menos preparado identificasse ali apenas a monotonia dos elementos. Características da pintura abstrata. Esse tipo de arte consiste na representação refletida na tela, não é definida com critérios objetivos, portanto, a interpretação do que se vê não é evidente. Assim, o que representa não é o mundo das aparências, mas sim as ideias abstratas do que vê no mundo interior do artista. Entre as primeiras obras de Mabe, as principais são de grande mudança de paradigma que a descoberta das técnicas cubistas lhe oferecera. São elas Carregadores e Colheita de Café, de 1953. O artista, que era fã de Pablo Picasso, tornou-se entusiasta no movimento após visitar uma exposição de arte no Brasil com obras do cubista de Paris. Em 1955, após a sua atração irresistível pelo abstracionismo, a sua primeira obra, Vibração Momentânea, que inaugura essa sua fase, também tem destaque na trajetória artística do pintor. Em 1959, ganha o Prêmio Lumière de Arte Contemporânea, com as pinturas abstratas Grito e Vitorioso. Mabe tinha um acervo particular com cerca de 3.500 quadros. No mercado de arte, é um dos artistas mais caros do país. É um dos artistas que mais expuseram no exterior.
Mabê morreu em 22 de 9 de 1997, aos 73 anos, em São Paulo. Mabê foi enterrado no cemitério de Congonhas, no Morumbi. As obras de Manabu Mabê estão disponíveis para apreciação na Galeria Caribe, site www.galeriacaribe.com.br, localizada aqui mesmo em São Paulo. O horário é de segunda a sexta, das 10 às 19 e ao sábado, das 10 às 13, e a entrada é gratuita. Atividade: deixar que a criança tenha contato com a tinta, pintando com as mãos, permitindo que deixe influir sua imaginação, através de uma pintura livre. Essa atividade diverte a criança, desperta sua expressão artística, sua criatividade, melhora sua autoestima, estimula a coordenação motora, aumenta suas sensações e facilita o seu conhecimento de diferentes cores e texturas. Ao brincar com a tinta, a criança desenvolve a coordenação motora, seja utilizando os dedos ou seja por meio do pincel. Por mais que o desenho seja um borrão, aquilo na cabeça da criança é uma história, com começo, meio e fim, que estimula a criatividade, a noção de tempo e a noção de espaço. Vamos trabalhar uma boa aula de ciências em Kumamoto, abordando o porquê que ocorrem os terremotos. Em abril de 2016, ocorreu um grande tremor de terra que chegou a 7 graus Richters, atingindo com gravidade a capital da província de Kumamoto, onde nasceu Mabê. O Japão está localizado sob 3 placas tectônicas, Eurasiana, Filipinas e Pacífico, que foram formadas a partir de colagens de placas antigas. Podemos realizar pesquisas que contribuam para o descobrimento dessas falhas geológicas. E para finalizar, vou deixar uma mensagem de Pablo Picasso. Uma obra de arte deve levar um homem a reagir, sentir sua força, começar a criar também, mesmo que só na imaginação. Ele tem que ser agarrado pelo pescoço e sacudido. É preciso torná-lo consciente do mundo em que vive, e para isso, primeiro ele precisa ser arrancado deste mundo.